Hoje eu vou trazer 6 coisas que todo massoterapeuta precisa saber para tratar dor sem medo. O raciocínio clínico ele tem uma lógica, você tem que procurar algumas coisas, mas o que você está procurando? E é isso que eu vou trazer aqui hoje para você. O que você tem que procurar, o que você procura quando você faz uma avaliação, quando o seu paciente chega na sua frente, o que você quer identificar para entender a dor dele, para poder tratar a dor dele de forma efetiva. E é isso que eu vou trazer aqui hoje para você nessa live, para você entender um pouco melhor sobre dor e saber como tratar, o que você está procurando. Eu vou falar seis coisas, faltou um dedo, 6 coisas que você precisa saber para conseguir aumentar esse raciocínio clínico, tá? Melhorar o seu raciocínio clínico, expandir um pouco mais o seu entendimento sobre tratamento da dor. Por que isso, né? O que isso vai fazer? Trazer mais clareza para você. Você vai ter mais clareza na hora de tratar a dor. Você vai ter mais segurança quando você sabe o que você vai olhar. Então, essas 6 coisas que eu vou trazer aqui para você hoje é para isso, para você tratar a dor com segurança. Bora? Vamos lá, deixa eu ver, vamos ver onde é que nós estamos. Estamos aqui, ó. Terapia Manual Eficiente. Então, o que é? Terapia Manual Eficiente é a minha metodologia de pensamento do tratamento da dor. Acabou sendo o nome de um curso meu, mas já se expandiu, já é mais do que isso. É o jeito que eu penso massagem, é o jeito que eu vejo o tratamento da dor. Então, criou-se uma metodologia. E para quem está aqui pela primeira vez, eu não vi ninguém falando que está pela primeira vez, mas eu sou o Cris Franco, estou aqui há 104 semanas consecutivas falando sobre tratamento da dor, né? Falando sobre como você pode tratar dor de forma efetiva com massagem. Principalmente dores crônicas, que é as que eu mais gosto, né? Dores que os outros profissionais não estão tratando. Então é isso que a gente trabalha aqui com massagem. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda. Como é que funciona essa metodologia aqui de aula? Eu trago um conteúdo, vou falar hoje uma aula. No final, eu guardo de 20 a 30 minutos para responder as dúvidas de vocês, tirar dúvidas, perguntas aleatórias sobre massagem, enfim, qualquer coisa que for relacionada sobre massagem, eu estou aqui para ajudar você, tá? Então, não se sinta envergonhado, pergunte que eu vou, se eu entender a sua pergunta e souber responder, eu vou responder, senão eu me comprometo em buscar esse conhecimento e trazer para você num outro momento, tá bom? Então, fique à vontade, né? Começa aqui mais uma aula de terça. Todas as terças-feiras eu estou aqui com você às 19h30 fazendo esse conteúdo aqui. Vamos lá. 6 coisas que você precisa saber para entender a dor do seu paciente. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que ter ciência, cada dor é uma dor única. Cada pessoa sente a sua dor de uma maneira única. Nenhuma dor vai ser igual a outra. Isso a gente chama de abordagem biopsicossocial. O que é isso? Você saber que o jeito em que a pessoa vive muda, o jeito que ela pensa, o jeito que fatores psicológicos vão modificar essa dor, né? O meio em que ela vive, o social dela, vai fazer com que essa dor seja diferente, maior, menor, enfim, vai ser diferente. Então, a gente ter essa ideia de que cada pessoa é única no seu tratamento, vai fazer toda a diferença para você. Por quê? E aqui vem uma coisa que às vezes eu falo e que algumas pessoas não entendem. Não existe protocolo de massagem 100% assertivo. Não existe. Todo protocolo de massagem que eu uso ele como protocolo, por exemplo, como tratar dor de cabeça, como tratar enxaqueca com massagem. Se eu disser para você, faz isso, uma massagem, trabalha tal músculo com deslizamento, amassamento, fricção, enfim, recomendo as manobras que você faz, não vai ter 100% de efetividade. Você vai tratar um, vai tratar outro, mas vai chegar um momento que ele não vai ser efetivo. Porque o que acontece? Cada pessoa é única. Cada
paciente seu, ele é único e ele deve ser tratado dessa maneira, como único, tá? Então é muito importante que você, sempre que você fizer uma avaliação, você avalie a pessoa que está ali com você, o seu paciente, e não a dor. Você não trata a dor, você trata uma pessoa, tá? E isso é uma grande virada de chave quando você entender isso. Então assim, não existe... O meu cliente tem dor de cabeça, onde eu massageio? Não, você tem um cliente, o Cristiano, vamos dar um exemplo meu. Ó, o Cris, ele tem enxaqueca. Mas é o Cris que tem enxaqueca. Você está tratando o Cris, você não está tratando a enxaqueca. Porque o Cris tem fatores emocionais, fatores sociais, físicos, que vai desenvolver ou não a enxaqueca. A minha enxaqueca pode ser desenvolvida por ficar muito tempo deitado. A minha enxaqueca pode ser desenvolvida por ficar muito tempo sentado. A minha enxaqueca pode ser desenvolvida por ficar muito tempo em pé. Enfim, várias coisas podem estar gerando essa disfunção chamada enxaqueca. Então, cada pessoa ela é única, cada pessoa ela é individual. Atenda a ela como uma pessoa. Olhe para ela individualmente. Ah, essa pessoa aqui. Estou tratando a pessoa. E aí você vai fazer a entrevista, você vai fazer a avaliação, você vai fazer tudo que você precisa fazer dentro de um tratamento para identificar quem é essa pessoa. Tá certo? Então, isso é uma abordagem biopsicossocial, tá? E a gente precisa... Deixa eu botar uma fotinha aqui para vocês de biopsicossocial. Essa eu tenho, olha só. Que legal, né? Então, integralidade, né? Você ver a pessoa como um todo. Você ver a pessoa como um todo. Segunda coisa que a gente precisa entender. Toda dor, ela tem um ciclo, que é chamado ciclo da dor, né? Dentro dos meus conteúdos eu chamo de ciclo da dor. O que é esse ciclo da dor? A dor, ela tende a começar do mesmo jeito, né? Ela tem etapas definidas fisiologicamente dentro do teu corpo. Para gerar uma dor, fisiologicamente ela tem que acontecer coisas para a dor surgir. Claro, salvo se você tomar uma pancada, né? Você bater, vai criar uma lesão ali, essa lesão vai doer. Mas fora isso, quando a gente acontece, né? Ah, tô aqui sentado o dia todo, daqui um pouco meu trapézio começa a doer, começa a endurecer, enfim, dias trabalhando, minhas costas começam a doer. Isso tem uma fisiologia, isso tem etapas que vão acontecer no dia a dia que vai acontecer. Então você tem que ter noção desse ciclo da dor, tá? Você tem que ter isso muito definido, o que é esse ciclo da dor, né? Então, tudo na verdade a dor, ela começa com uma hipertonicidade. Um músculo que tensiona. Básico, simples. Olha só como é simples o tratamento da dor. O músculo tensiona, a partir daí ele começa a criar outras etapas até chegar no ponto gatilho, né? Fibrose e depois ponto gatilho. Então, é importante você entender essa fisiologia, esse funcionamento do organismo, esse funcionamento muscular na hora de você tratar. Você saber que ali começou com uma hipertonicidade, migrou para uma isquemia, dessa isquemia começou a gerar dores, espasmos involuntários, começou a criar uma diminuição da amplitude de movimento, a pessoa começa a preservar o movimento para não mover aquele músculo que está acontecendo, e assim ele começa. E aí, efeitos psicológicos, os efeitos psicológicos começam defesa voluntária, e aí até chegar numa fibrose, até chegar num ponto gatilho, tá? Então, assim, você entender isso quando você trata uma dor faz toda a diferença na hora do seu tratamento, toda a diferença realmente para você tratar de forma efetiva, tá? Isso é muito importante, você ter esse entendimento. Então, olha só, nós já sabemos que toda dor ela é única, né? Cada pessoa tem uma dor, porém ela tem um início, a origem da sua dor, o que muda são as intensidades e o porquê que ela surgiu. E isso é importante a gente saber.
Para isso a gente faz a entrevista, faz a anamnese, faz as entrevistas, conversa com o nosso cliente para saber quais são as origens. Porque a gente sabe que como aquilo criou. A fisiologia da dor, ela é única. Ela é o ciclo da dor, tá? Ciclo dor, espasmo dor. E agora a gente vem para o quê? A gente tem que entender, lá na nossa entrevista que eu falei que cada dor ela é única, a gente tem que entender a origem da dor. Aonde que essa dor se originou? O que essa pessoa... E aqui, pessoal, aqui... Eu vejo várias pessoas que ainda não pegaram isso, assim, ainda não entendem, ainda tem uma dificuldade de entender isso, assim, dessa questão da origem da dor. O que é a origem da dor? Essa dor, ela foi criada. Criada por quem? Se eu tô com dor, eu criei a minha própria dor. Eu. Ah, como assim, Cris? Se eu ficar o dia todo sentado aqui, vamos dar um exemplo, assim, eu tô aqui, curvado, ombro rodado para frente e tal, trabalhando. Essa minha postura estática ou dinâmica, né? Estática, aqui no caso desse ombro rodado é estática. Mas vamos dizer que meu trabalho exija que eu vire, que eu tenha que virar. Né? Várias vezes ao dia eu faço aqui. Então, essa minha postura estática ou a repetição de movimentos faz com que eu desencadeie movimentos, que eu desencadeie sobrecarga sobre músculos, lesão por exercício repetitivo. Então, isso foi gerado por mim. Eu gerei essa dor, tá? Eu gerei essa dor. E eu tenho que descobrir o que você, massoterapeuta, né, o profissional que está tratando essa pessoa, tem que descobrir o que gera essa dor. O que está gerando essa dor? Quais são as coisas que geram essa dor? Ah, é ele ficar sentado o dia todo na frente do computador? Legal, é ele ficar sentado na frente do computador, tá gerando essa dor no trapézio, a dor no trapézio irradia para cervical, que dá uma dor de cabeça. Tá? Estou usando exemplo aqui da enxaqueca, que foi o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Isso gera uma dor de cabeça. Ah, legal. O que eu posso fazer? A partir dessa origem da dor, entendendo o que é a origem da dor, o que provoca a dor, eu sei o que é a fisiologia da dor, eu sei que cada dor é independente, né? Cada dor ela é única, a pessoa tem as suas referências. Eu vou saber quais os músculos tratar, eu vou saber o que fazer para aquela pessoa, eu vou saber como tratar aquela dor, porque aí eu já tenho várias informações do que acontece. E aqui, essa origem da dor é muito bacana porque é o seguinte, a partir de agora, eu sabendo da onde a dor vem, eu consigo dizer para a pessoa, mostrar para ela. E aqui vem um ponto muito significativo, que é o quê? Você dividir a responsabilidade com o seu cliente. Porque quando a gente faz massagem e não divide essa responsabilidade com o nosso cliente, o que acontece? Ele veio até mim, né? Veio até mim, tava com dor de cabeça, eu fui lá, fiz massagem, soltei a musculatura, relaxei, a pessoa ficou bem. Ela foi embora e voltou para a mesma posição que ela estava. Voltou a trabalhar. 8 horas trabalhando. No final do dia aquela dor já começou a voltar. E a dor voltou, e amanhã eu trabalho de novo, a dor volta, depois eu trabalho de novo, volta. Então, o que a pessoa vai dizer? Nossa, a massagem é maravilhoso. Só que o que acontece? O resultado não dura. Não tem uma boa duração. 2 dias a minha dor voltou. Mas não foi a dor que voltou. Você provocou a dor novamente. O teu massoterapeuta, né, o massoterapeuta qualificado, ele desfez a dor. Ele conseguiu, né, dentro do tratamento ali. E aqui vem um adendo, às vezes o tratamento pode ser uma massagem ou o tratamento pode ser 1 ano. É muito relativo, depende do quadro clínico, depende de várias coisas, tá? Então assim, não vou entrar nesse mérito hoje, não vou falar sobre isso, sobre tamanho de tratamento, mas vou falar que se você sabe essa origem da dor, você pode dizer para ele, olha só, Cristiano, essa dor que você sente é por causa que você fica o dia todo na frente do computador. Então, o que acontece? Você tem que cuidar da tua postura no computador, você tem que levantar, você tem que alongar durante o dia, você tem que mobilizar o ombro, soltar ele um pouquinho, relaxa, entendeu? Você pode encaminhar ele, olha, quem sabe você procura um educador físico para te orientar os tipos de alongamento que você pode fazer durante o teu dia, né?
para relaxar essa musculatura. Então, a partir da origem, você vai poder fazer as recomendações. Porque, olha só, imagina que você não identifica a origem. O cliente fica o dia todo sentado na frente do computador e aí você fala para o seu cliente assim, olha, você tem que fazer musculação. Vamos dizer que musculação não fosse o mais adequado nesse momento. O cliente está cheio de pontos gatilhos na musculatura e aí a musculação não é o mais indicado para quando a pessoa está com ponto gatilho. É melhor soltar os pontos gatilhos, reativar o músculo para ele fortalecer, tá? Você está fazendo produção, dando informações sem conhecer a origem da dor. Faz um fortalecimento muscular. O que acontece? A pessoa começa um fortalecimento muscular e piora o quadro dela. Por quê? Porque você não se atentou à origem da dor. O que estava originando? Entender como aquilo funciona no corpo do cliente. É essa a ideia. Não, para aí. Pô, ele fica o dia todo sentado. Como é que tu senta? Mostra pra mim. Como é que tu trabalha? Faz de conta que tá na frente do computador. Aí você consegue visualizar o ombro rodado, o pescoço torto. Você começa a fazer uma análise do que ele está fazendo de forma errada e começa, deve ser daqui essa dor. Então eu vou orientar para ele que levante, que cuide da postura, que arrume a cadeira, que arrume a altura da tela do computador, enfim. Várias coisas ele pode estar ajustando para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Você não vai tirar o cliente da frente do computador. Você não consegue. Se você fizer a avaliação, identificar quem ele é, qual é a situação dele, você pega uma pessoa que trabalha com o computador e você vai dizer para ela assim, o teu problema é o computador, você vai ter que parar de trabalhar no computador. Só que aquele é o sustento dela, então não faz sentido. Pela tua abordagem biopsicossocial, você vai ter que dizer para ele, olha, o que está mais te prejudicando é o computador, então a gente vai ter que arranjar um jeito disso ter qualidade. Então, tudo isso que você mapeia está para você não só tratar, mas também usar os 4 pilares do TME, né? Avaliação, tratamento, recomendação e acompanhamento. Você saber qual etapa que você... essa informação eu vou usar aqui, essa informação eu vou botar aqui, essa informação para eu fazer o meu tratamento. Então, isso é importante você ter. Então, você saber a origem da dor é muito, muito, muito importante. Uma coisa você tem que ter séria na sua cabeça. Ninguém pega dor. Não existe peguei dor. Estava eu caminhando na rua, a pessoa passou por mim, estava com uma dor e ela espirrou e a dor passou para mim. Isso não existe, tá? Você constrói a sua dor por disfunções musculares que você gera da sua postura, do seu movimento ou da sua estática, né? Ou de estar parado, tá? Isso é muito importante você saber. Então aí um videozinho, uma imagenzinha aí para você fazer um printzinho, fazer sua postagem, me marcar no stories, @bfranco.cris, marca eu lá nos stories, tá? Isso é importante. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O 4, né? 4. Nosso item 4. Perpetuantes. Perpetuantes. Cris, o que é perpetuantes? São fatores que não estão relacionados diretamente com a dor, mas que potencializam a dor, que vão criar aquela dor por consequência. O que seria isso? Dor de cabeça, né? A pessoa ela está com dor de cabeça. Vamos voltar para nossas enxaquecas, está com dor de cabeça. A gente descobriu que as dores de cabeça são provocadas pelos músculos esternocleidomastoides. Vamos dar um exemplo lá, vamos mudar, vamos sair dos suboccipitais, vamos para o esternocleidomastoide. Vamos dizer que foi pelo esternocleidomastoide que está gerando essa dor de cabeça na pessoa. O que acontece? O que é o esternocleidomastoide? Quando eu faço uma rotação, por exemplo, de ombro, que eu tenho que fazer isso aqui, eu acabo gerando uma tensão nos esternocleidomastoides, né?
eu faço, ou então a projeção, eu vou modificar a tensão que o esternocleidomastoide está gerando. Então o que acontece? Eu tenho esse encurtamento do peitoral menor. Eu nem vou descer muito, nem vou lá para a lombar, vou ficar aqui no peitoral, tá? Essa rotação de ombro, olha só, eu tô aqui, posturado. Rotação de ombro, tem muita gente que trabalha no computador assim, ó, ombro fechado, ombro caído, rodado. Começa a gerar um encurtamento do meu peitoral. Esse encurtamento do meu peitoral aqui vai desestruturar toda a minha cadeia, né, que chama-se síndrome cruzada superior, tá? Síndrome cruzada superior, encurtamento aqui, uma fraqueza lá nos músculos posteriores e tal, enfim, tá? O que acontece com isso? A minha dor de cabeça, que é gerado pelos esternocleidomastoides, mas eu vou soltar os externos, vou soltar, a dor de cabeça, pum, sumiu. Pô, que legal, a dor de cabeça acabou. Mas o que o perpetuante vai fazer? O perpetuante amanhã, quando esse cliente for embora e começar a trabalhar de novo, continua lá o ombro rodado, porque você não fez nada aqui. Daí ele tava com a cabeça bem bonita lá, né? Ombro rodado, a postura da cabeça já volta pro errado. Né? Não é volta ao normal, volta para a posição que ele está acostumado, que é do ombro rodado. Então, o que acontece? Um perpetuante da cervical pode ser o peitoral encurtado. Então, quando eu relaxo, quando eu solto os esternocleidomastoides, faço um alongamento do peitoral, a pessoa postura, eu vou ter o meu resultado da massagem prolongado por muito mais tempo, tá? Por muito mais tempo eu vou ter um resultado. A pessoa não vai sofrer de dor de cabeça. Vamos dizer que a dor voltaria em 3 dias com o peitoral encurtado. Agora a dor de cabeça vai demorar 15 para voltar. Cris, voltar? Sério? Por que voltar? Porque talvez a pessoa continue trabalhando do mesmo jeito, não alongue, não faça as recomendações que você mandou, enfim, vários fatores. Ela volta à sua vida normal. Aquilo vai começar a se acumular e vai voltar à disfunção. Tudo bem. A gente não tem como convencer a pessoa que ela precisa fazer alguma coisa. Né? Tipo, ó, você tem que fazer uma atividade, você tem que se alongar. Tem gente que não vai entrar na cabeça dela isso. E tudo bem. Só que você sabendo disso, você tem que antecipar. Você tem que dizer para ela, olha só, eu vou fazer esse tratamento, mas se você não fizer nada, provavelmente a dor vai voltar daqui 5 dias. Daqui 10 dias essa dor vai voltar. O que vai acontecer? Você já disse, a dor vai voltar. Daqui 10 dias vai começar a doer. Dor de cabeça de novo. O que ele vai lembrar? Ela me disse que a dor ia voltar se eu não fizesse nada. Verdade. E aí você pode dizer para ele, olha só, a dor vai voltar daqui uns 10 dias se você não fizer nada, mas tudo bem. Me liga, agenda um atendimento que eu atendo você novamente. Tudo bem. Entendeu? Não tem problema. Tudo bem. E aí você vai lá, a pessoa vem até você, você trata ela de novo. E aí, a partir de agora, é uma escolha dela. Você deu 2 caminhos para ela. Você pode vir, toda vez que você tiver dor, você pode vir. Você pode manter um tratamento aqui, já vamos agendar um tratamento para você não ter dor. Vamos agendar 2 massagens por semana, vamos agendar 1 massagem por semana, depende muito do quadro clínico, tá? De cada paciente. Vamos marcar tantas massagens aqui, você vem aqui toda semana e a gente faz a massagem, tranquilo, você vai ficar bem. Faz 2 massagens por semana, você vai ficar bem. Ou você pode lá alongar, soltar, relaxar e quando você tiver com um problema, você vem aqui e a gente faz o tratamento. Então você mostra para ele 2 caminhos e ele escolhe. Entendeu? Ele escolhe, ele tem essa opção de escolher. Mas é muito importante você identificar o que além daquela cadeia principal, qual é a cadeia secundária que está prejudicando aquele problema inicial. Tá? Isso é muito importante a gente tratar. Por isso que eu não sou muito a favor, sinceramente, de tratar somente o ponto gatilho. Né? Existe tratamento do ponto gatilho, você acaba com a dor em 1, 2 minutos, você termina com a dor. Mas o que acontece daqui uma semana, aquele ponto gatilho que gerou ali, ele não foi gerado no nada, ele não é aleatório. Criou um ponto gatilho ali, coitadinho, não é aleatório. É um ponto gatilho que foi desenvolvido por alguma coisa. Então você tem que entender essa cadeia muscular para poder soltar esse perpetuante e esse ponto gatilho não voltar, por exemplo.
entendeu? E aí você tem um tratamento de longo prazo, de longa duração. Ele dura por mais tempo. Tem casos que o paciente não vai procurar você mais por aquele problema. Ele vai vir com outro problema que você vai tratar. Tá? Então isso é importante a gente ter essa clareza do que é os perpetuantes. Tá? E aqui, por exemplo, né, que eu trouxe o exemplo do ponto gatilho, né? Embaixo do trapézio, que vai refletir dor e que acaba gerando dores em outros lugares, né? Não que o ponto gatilho seja um perpetuante, mas o ponto gatilho pode sim ser um perpetuante de uma outra cadeia muscular, tá? Então a gente ficar atentos a isso. Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção é... E aqui eu acabei falando dentro do perpetuantes, mas é uma coisa que eu sempre observo, sempre observo. Isso aqui vocês têm que estar muito... quando a gente vai fazer uma avaliação postural, a gente põe o cliente lá em pé, né, nosso paciente em pé, e vai ver se ele tem algum tipo de escoliose, se ele tem alguma lordose, cifose, alguma coisa, algum desvio postural. O que a gente está avaliando, na verdade? Cadeias musculares, né? E o que acontece? Então eu chamo de rédeas musculares, confesso para vocês que eu não achei um nome para isso, né? Não tem um nome, não conheço, tá? Não é que não tenha, eu não conheço ninguém falando sobre isso dessa maneira que eu entendi o problema. Por exemplo, a minha cabeça tá assim, tá? Eu chego lá no consultório de vocês para fazer uma massagem, ou vocês chegam na minha casa fazer uma massagem, eu tô com a cabeça assim, inclinada. O que acontece? Esse lado aqui tá fraco. Esse lado aqui, a minha musculatura tá fraca. Esse lado aqui, a musculatura tá encurtada. Então, sempre que eu tiver uma musculatura encurtada, eu tenho um outro lado fraco. Por isso que eu tenho uma inclinação de cabeça. Então eu chamo de rédea porque parece aquelas coisas de cavalo, rédea de cavalo. Quando você puxa uma rédea, o cavalo vira a cabeça e faz a curva, né? Quando você puxa a outra rédea, o cavalo vai para o outro lado, sei lá, enfim. O que acontece? Então, isso, são cabos de força, são cabos tensionais musculares. Então, quando eu tiver uma inclinação para um lado, eu tenho um problema de encurtamento de um lado e fraqueza do outro. Se esse aqui tivesse com a mesma tensão que essa, a minha cabeça estava assim, ó, reta, mas cravada para baixo. Porque se eu estou encurtado de um lado e eu encurtar o outro, vai acontecer isso. Então eu tenho que relaxar o lado encurtado para ele voltar, soltar a musculatura que está fraca para fortalecer. E aí eu vou ter um equilíbrio do tônus muscular. Então esse negócio das... E aqui é tudo. Sempre que eu olho um todo. Pessoa tem fascite plantar, tensão na fáscia do pé. Legal. Quais os músculos estão tensionando essa fáscia? Né? Os gastrocnêmios, lá, os músculos profundos da panturrilha. Legal, né? Esses, então tá. Onde é que está a fraqueza? Existe uma fraqueza? Como é que está o pé? O pé está posicionado? Normalmente, se você começar a perceber, o pé com fascite plantar, ele está pronado, ele está virado para dentro. Porque os músculos que estão encurtados são os que passam no túnel tarsal, que fazem a rotação para dentro do pé. E os de fora vão estar fracos, que você tem que soltar também, para fortalecê-los. Então, isso é importante você entender. E aí, num pé assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer movimentos de alongamento para o pé voltar. Então, eu tenho que alongar esse músculo aqui que está encurtado, os de dentro. Né? Ele está encurtado, então tem que alongar eles, soltar, alongar, mobilizar, tracionar, para eles voltarem para os seus lugares. É dessa maneira que eu tenho que ver a questão das rédeas musculares. E isso globalmente, tá? Globalmente. Você tem que começar... E aqui,
não é decorar, tá? Não é decorar. Não é assim, tipo, o agonista e antagonista, né? Que são esses músculos que fazem movimentos opostos, né? O agonista, o bíceps é o agonista na flexão de braço, então o tríceps é antagonista. Decora isso. Não. Às vezes pode ser alguma coisa ao redor, entendeu? Então, assim, não é decorar, é entender. Entender esse processo, que sempre vai ter um lado curto e o outro fraco. Sempre numa disfunção tem um lado curto e um outro fraco, que a gente chama de síndrome cruzada, né? Essa síndrome cruzada sempre vai ter um músculo fraco numa ponta, um músculo fraco na outra, um músculo encurtado numa ponta, um músculo encurtado na outra, e aí forma um X. Esse X é compensatório, tá? Então são síndromes cruzadas. Você pode botar esse X em todo, globalmente, né, a pessoa toda, ou num músculo pequenininho como os suboccipitais, né? Ele se encaixa, tá? Isso é uma criação de raciocínio clínico, você pensar nisso dessa maneira, como você vê o corpo da pessoa, né? Como é que você vê essas cadeias musculares. E aí, pessoal, aqui nesse momento, a gente sai daquela coisinha de liberação de endorfina, serotonina. É legal? É legal. Já fiz uma aula sobre isso. É comprovado? Não é comprovado que libera. A gente sabe que tem toda a sensação de bem-estar por causa do toque, por causa da liberação, né, da massagem, enfim. Acredita-se que pela sensação que as pessoas relatam, essas substâncias são liberadas no corpo. Porém, em exames clínicos não foi detectado. Então o que acontece? A gente começa a vir para um resultado clínico mais eficiente quando a gente trabalha com dor, né? Então existe uma disfunção, estou trabalhando essa disfunção por causa disso e disso. Então é importante que a gente fale coisas que realmente têm comprovação. Por exemplo, massagem melhora muito o humor da pessoa. Ela se sente muito mais contente, muito mais alegre, sensação de felicidade que a massagem libera no corpo da pessoa. O que gera isso? Não temos estudos tão aprofundados para isso, né? E é real, não tem estudo para isso, dizendo por quê. Mas acontece, é real. As pessoas que fazem massagem são mais felizes, ponto. É uma realidade, entendeu? Então, a gente se pegar nessas coisas reais, tá? Então, quando a gente fala em tratamento muscular, a gente libera não sei do que no músculo. Não, a gente está fazendo isso. Existe uma disfunção muscular que um encurta e o outro enfraquece, por isso que existe uma disfunção. Então a gente equilibra essa disfunção, regula a tensão dos dois músculos e o problema volta. Isso acontece em joelho, tornozelo, quadril, cervical, ombro, enfim. Se você implementar essa questão das rédeas, você vai entender que as disfunções, na verdade, acontecem por um desequilíbrio muscular. Tendo esse desequilíbrio de tensão muscular, a gente vai ter disfunção. Então, a nossa ideia é regular essa tensão muscular para que tenha um equilíbrio da disfunção. E aqui eu botei uma fotinho para vocês entenderem, né, a questão de agonista e antagonista nessa questão das rédeas, né? Então, o que acontece? Para o braço flexionar, para existir uma flexão de braço, né, flexão ali dessa articulação do cotovelo, eu tenho que ter o agonista, o bíceps encurtado e o tríceps fraco. Se eu gerar tensão no tríceps, o braço estica. Entendeu? Então isso assim, é mecânica, é comprovado isso. Isso é provado, tá? Vamos lá, vamos para nossa última, e assim, eu não vou entrar no mérito aqui, porque é um conceito gigantesco, mas eu não quero que vocês usem isso como coringa, que é o quê? A influência miofacial na dor. Até um tempo atrás, a fáscia era estudada só como invólucro, né? Ele só envolvia os músculos e estava ali mais para atrapalhar os anatomistas, estava ali mais para incomodar. E aí quando começou a se estudar em vivo,
né? Começou a se estudar, filmar cirurgias, essas coisas assim, ter câmeras potentes para filmar cirurgias. Mas essas cirurgias com câmera, que é feita suturas pequenas, começou-se a reparar nas atividades da fáscia. E que as disfunções dessa fáscia geravam diversas alterações. Só um relato aqui, a fáscia é o maior órgão sensor do nosso corpo. Se agora eu estou com frio, ou estou com calor, ou... vou usar o exemplo do frio e do calor, tá? Frio, se eu estou sentindo frio, né, agora está vindo uma frente fria, ou estou sentindo calor, muito dessas informações, quem manda para o meu cérebro é a fáscia. Passa por ela. A informação passa por ela. Então, a fáscia está desde da menor célula do nosso corpo até a nossa pele. Está envolvida em fáscia, está conectada com fáscia. Então, a fáscia é um contínuo do corpo todo. Você imagina esse sensor, todo esse sensor de dor, calor, frio, sensações, propriocepção, que é tipo assim, eu fechar meu olho e saber que minha mão está aqui, que eu vou pegar meu nariz. Essas propriocepções, essas motricidades são feitas pela fáscia. Imagina isso desregulado. Imagina isso tensionado, isso rígido, isso endurecido. Porque a fáscia, ela não é um tecido tipo a pele. Ela é um tecido mais maleável e mais viscoelástico. Tem a fáscia líquida e a não líquida, tá? Então, ela desliza, ela tem que ter essa maleabilidade, ela tem que ter esse movimento, ela tem que ter essa flexibilidade, ela tem que ter uma plasticidade, tá? No momento que ela começa a ficar dura, começa a criar fibrose nela, ficar rígida, ela começa a gerar disfunções, dores. E aí voltamos lá para o psicossocial, que uma dor de uma fibrose em mim, numa fáscia minha, é diferente de uma fibrose no tecido da Carol, no seu tecido. Porque a nossa percepção de dor é mental. É uma percepção mental. O que eu sinto, só eu sinto. Acumulado com as minhas experiências, enfim, várias coisas podem estar envolvidas aqui, mas só eu sinto o que eu sinto. Tá? Então, a gente não pode se basear nisso. Então, assim, mas a gente não pode mais deixar de lado a fáscia no tratamento da dor. A gente tem que começar a estar atento para isso. Tem que começar a ser... existe um tecido responsável por isso. A fáscia. E aqui eu não quero que... Por que eu comecei a falar dizendo que eu não quero que vocês usem coringa? Tipo, tudo é fáscia. Uma dor no joelho, fáscia. Uma dor na perna, fáscia. Sim, está relacionado com tudo, mas o que você vai usar para tratar isso? E aqui, pessoal, tá? Moda. Eu fujo do modismo, né? Eu fujo um pouco do modismo, assim, tô sempre tentando andar na contramão das modinhas do momento. Liberação miofascial para atleta. Porque é o boom. Olha só, tem manobras de liberação miofascial que funcionam, tem manobras que não funcionam de liberação miofascial. E até o termo não é adequado, né? Não é liberação miofascial, é indução, né? Você induz a face a movimentos e tudo mais. Mas enfim, o que acontece? Você não pode ficar preso a uma modalidade. Lembre-se de uma coisa, o cliente, ele não sabe o que ele quer, ele tem um problema. Quem resolve o problema é o profissional qualificado. Então assim, algumas pessoas me perguntam, Cris, você dá curso de liberação miofascial? Não dou. Não dou curso de liberação miofascial porque eu não gosto de todas as manobras de liberação miofascial. Eu acho que tem umas manobras da massagem que é mais eficiente, eu acho que tem umas manobras de mobilização que é mais eficiente, eu acho que tem tração que às vezes é mais eficiente. Então, todas elas, eu não fico preso a um protocolo. Porque cada pessoa tem uma dor única. Cada pessoa, eu vou dizer, aqui encaixa bem aquele movimento. Aqui eu consigo colocar aqui. Por causa que essa pessoa tem esse trauma ou tem esse problema, eu consigo exercer uma massagem diferente. Eu vou ter que mudar o jeito de pegar, né, a cabeça, a posição, enfim, porque ela tem um problema de trauma. Enfim, eu tenho que analisar vários fatores para conseguir fazer meu tratamento de forma adequada. Então, assim, não fique preso a uma metodologia. Não fique preso a uma metodologia. Faça
faça crie um conhecimento e comece a implementar, saber a intenção de cada técnica. Um deslizamento com a mão, lá. Sabe aquele deslizamento que você usa para espalhar o creme? Lá, o básico, deslizamento superficial? Aquele, o mais simples. Botou o creme na mão, esfregou uma mãozinha na outra e começou o deslizamento? Aquele é uma manobra de liberação miofascial. Como assim, Cris? Nossa, então eu aprendi liberação miofascial. Sim, você aprendeu liberação miofascial. O que acontece? Olha a minha pele, o que acontece com a minha pele quando eu faço um deslizamento? A minha pele não desloca. Esse deslocamento não é sobre um tecido mais profundo, seja ele muscular, ósseo ou o que for. Então, esse deslocamento aqui, eu estou fazendo uma indução facial. Claro que depois eu vou implementar outras técnicas para melhorar. Por exemplo, eu quero liberar Isso aqui é uma liberação miofascial. Estou fazendo liberação miofascial. Então, assim, às vezes a gente fica preso numa coisa que, eu preciso fazer aquilo lá. Deixa eu pensar, outra manobra de liberação miofascial, você faz aquele amassamento assim, normalmente usado bastante na massagem estética, né? No abdômen ali, para quebra de moléculas de gordura, enfim, fazer aquela lipólise, né? Que você faz aquelas manobras assim. Aquilo também você está deslocando o tecido um sobre o outro, você está deslocando. Então aquilo também é. Então, se às vezes a gente fica preso a nomes e fica achando que vai ter uma coisa muito mirabolante, mas na verdade não, a gente precisa entender o conceito, o que é aquilo. No momento que você entender o problema que o cliente tem, o que você está fazendo, qual resultado gera o que você está fazendo, você sabe o que tratar. Você sabe o que colocar um em cada lugar. Se eu der para você, sei lá, amaciante de roupa e um detergente de louça, um detergente, você, sem rótulo, vamos imaginar que não tem rótulo, vamos imaginar, fazer melhor, água e detergente. Você vai saber qual que é o melhor para lavar louça, na hora que você colocar na esponja, enfim, você vai ver qual é o melhor. Então você precisa entender o que você precisa, o que você quer fazer. Por que às vezes a gente usa... acaba virando marca, né? Vai falar Bombril, mas esponja de aço. Por que você... porque tem que ser mais abrasivo, tem que ser mais forte a aderência para tirar uma sujeira mais grossa de um metal. Legal, então você usa palha de aço para esfregar. Legal. Serve o lado amarelo, o lado maciozinho da esponja? Não, Cris, não limpa direito. O lado maciozinho da esponja não limpa direito. O outro lado mais grossinho talvez até limpe, mas talvez eu precise de algo mais grosso. Entendeu? Então você começa a entender o que você quer fazer e você começa a usar as escolhas que você precisa. Porque eu tenho quase certeza que hoje em dia não tem ninguém mais orientando você do que você precisa usar para lavar louça. Agora usa tal... para essa panela você precisa de Bombril, para essa aqui você precisa de esponja, para essa aqui você precisa não sei do que, para aquela ali... Provavelmente não tenha mais. Você já sabe o que elas fazem, o que cada um daqueles produtos que estão ali fazem, e você vai usar o produto que for mais adequado. E assim é na massagem. Se você sabe o que a tua massagem pode fazer, o que ela está fazendo no corpo fisiologicamente, você vai saber que manobra colocar naquele lugar. Opa, essa manobra. E aí que eu digo, protocolo não serve. Porque protocolo é ensinar a apertar botão. Imagina para você que você tenha que toda vez que você for lavar louça, alguém dizer para ou uma pessoa dizer para você, né, vamos fazer o seguinte, para lavar louça, você vai começar usando Bombril, você começa usando esponja de aço com, sei lá, aqueles aderentes, sei lá como é que é o nome daqueles produtos, mas vamos dizer que aqueles abrasivos que são mais fortes, assim, né? Você vai começar com esponja de aço, um abrasivo forte, aí depois você vai migrar para o lado grosso da esponja e depois para o lado fino da esponja. Você vai lavar toda a louça assim. Com certeza, tem louça que vai estragar, se você usar esse protocolo em todas as louças que você tem.
Algumas louças você vai estragar por causa da palha de aço, outras você, enfim, vai saturar, entendeu? Então, a gente saber o que a gente quer fazer, a gente consegue dosar o que a gente quer usar. Então, essa é a importância de você criar um raciocínio clínico, você saber o que você está procurando, você saber o que você quer fazer, você saber as coisas que você está fazendo. Entendeu? Então, isso é a diferença do massoterapeuta. E não ficar usando o protocolo. Eu poderia aqui ensinar um protocolo para você tratar cada dor que eu trago aqui para vocês. Ah, faz isso, isso e isso, faz isso, isso e isso. Vai dar certo 2, 3 vezes. Mais que isso, não. Você não vai ter resultado 100%. E você vai viver preso a mim. Você vai viver preso a alguém que te ensina protocolo. Não, chega de protocolo. O que a gente precisa é entender o que está acontecendo. No momento que você entende o que acontece ali, você resolve qualquer problema. Você tem o poder de escolha. Ah, eu sei que isso tá em tal tecido, tá gerando isso, então a manobra que eu faço que trata isso é essa. E aí você vai lá e coloca a manobra, você resolve o problema. E é aqui que as TMS estão gerando resultados que a grande maioria dos massoterapeutas ou profissionais de saúde não estão gerando. É nesse diferencial aqui. Tá? Sabendo criar um raciocínio clínico para tratar de forma efetiva com massagem. E esse foi meu 6º. Eu vou mostrar aqui uma fotinho para vocês. Né? A face é mais ou menos isso. Né? Ele está conectando o corpo todo. Vamos lá. Meninas, vou começar aqui a responder umas perguntas para a gente não estourar muito nosso tempo. Cris, fiz uma avaliação com uma cliente minha. Ela falou, nossa, você faz isso tudo? É uma consulta. Você faz isso, tudo é uma consulta. Ela ficou parada me olhando. Então, assim, as pessoas começam a diferenciar você pelo que você faz, sabe? O cliente chegar, você botar ele na maca e começar uma massagem no pé e até a cabeça, vira, põe do pé até a cabeça, para relaxante serve, para terapêutica, não tem mais como fazer isso. Para onde a gente está indo, e aqui é a grande sacada, para onde a gente está indo não tem mais como fazer isso. Mudar o jeito que a gente faz, a gente tem que criar regras, a gente tem que ter um padrão de pensamento, um padrão de atendimento, gerar resultados efetivos. Não adianta a gente ficar passando creme nas pessoas. Passar creme não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, desculpa, leva. Tem mercado para massagem relaxante? Tem mercado. A massagem sempre vai ter mercado. Só que o que acontece, eu falava isso e aconteceu, não queria que tivesse acontecido na verdade, mas foi uma comprovação. Na crise, só fica quem está em tratamento. Só fica quem leva a massagem como prioridade. Prioridade é saúde, beleza e relaxamento normalmente fica em segundo plano. Então, a gente está vivendo ainda uma economia de guerra. Né? Ou seja, tudo que não é necessário, eu não faço. Então, qual é a massagem que eu não posso deixar de fazer? Aquela que faz com que eu continue trabalhando. Aquela que eu consiga me concentrar, que elimine minha dor, que elimine meu sofrimento. Essa massagem eu continuo fazendo, porque ela é extremamente necessária no meu dia a dia. Então você conseguir transmitir isso para o seu cliente faz toda a diferença. Faz toda a diferença ele ter essa percepção, né? Que o que você faz não pode ser deixado para amanhã, tá? E aqui é a massagem terapêutica, não adianta. Então o objetivo é alcançar equilíbrio. Sim, sempre equilíbrio. Eu tenho 2 pessoas carregando peso. Vou carregar uma mesa. Vou usar o exemplo de uma mesa. Algo leve que a gente carrega. Se eu usar muita força de um lado da mesa, ela vai ficar alta. E se eu usar pouca força, eu não vou conseguir tirar ela do chão. Então, o que eu tenho que fazer para carregar essa mesa de uma forma equilibrada? As 2 pessoas estão fazendo a mesma força. Então, o músculo ele tem que estar fazendo a mesma força para a gente ter um equilíbrio. Tá? Então, é mais ou menos isso. A gente está sempre buscando o equilíbrio dos músculos, agonistas e antagonistas. Tá? Isso é a teoria da biotensegridade.
Não é uma disfunção da biotensegridade, né? A biotensegridade seria a tensão muscular, tensão miofacial que gera a integridade do corpo, né? Então, a gente consegue estar mantendo esse equilíbrio de tensões, e manter esse equilíbrio da integridade muscular, né? Cris, eu atendo muitos atletas e a maioria eu trabalho liberação miofacial com mobilização, alongamento e função do tratamento de algumas disfunções. Você já deixou de fazer liberação miofacial. Porque se você for... Liberação miofacial é um protocolo. Tá? Tipo massagem sueca. Massagem sueca é um protocolo. Você vai fazer aquelas manobras que estão ali dentro do protocolo de massagem sueca. Se você... por exemplo, massagem sueca não tem mobilização. Se você trouxer mobilização para dentro de massagem sueca, já não é mais massagem sueca. É outro protocolo. Então, quando você traz mobilização e coisas para dentro da liberação miofacial, já não é mais liberação miofacial, já é outra coisa. Fui em 2 massoterapeutas, eles fizeram massagem tudo igual em todos os pacientes. Começa pelo pé e sobe, vira a pessoa, até o pé, a cabeça, terminou. Relaxante pesado. Relaxante. Beleza, falou tudo, relaxante pesado. Dizer que é terapêutica? Não é. Não é terapêutica porque... O que difere massagem relaxante e massagem terapêutica? Massagem terapêutica ela tem uma intenção de tratar. Você vai dar atenção para o tratamento. Massagem relaxante você vai dos pés às cabeças, acabou. A intenção da massagem relaxante é você botar o cliente dormindo. Esse é o clímax máximo da massagem relaxante. Você tem que acordar a pessoa no final da massagem. Ei, acorda aí. A pessoa, apaguei. Essa é a ideia. Mobilização e alongamento também consegue soltar? Sim, claro. Solta sim. Soltar as fáscias? Sim, claro. Existe todo um estudo falando agora de treinamento da fáscia, né? De que maneira treinar a fáscia, de que maneira soltar essa musculatura. Então, tem uma coisa que era extremamente proibida na educação física um tempo atrás, eram as insistências, né? Que é você ficar fazendo balanço de pêndulo. Por exemplo, eu quero alongar a face do pescoço, tá? Aí eu ficar fazendo assim, ó. Né? Isso antes, nos conceitos da educação física, isso não era adequado. Qual era o alongamento mais adequado? Você segurar a cabeça e tal. Hoje, para você ter uma mobilização de fáscia, é melhor você fazer essas insistências multidirecionais para vários sentidos, que a fáscia, ela tem muitos sentidos. Então, quanto mais sentido você começa a soltar, mais você libera colágeno, mais você libera questão da fáscia, melhora a biotensegridade, melhora a elasticidade dessa fáscia e diminui muito as disfunções. Então, eu digo que até melhor do que alongamento seria mobilizações. Mobilizações daquela articulação é muito melhor para a fáscia do que alongamento. O alongamento é bom também, mas mobilização, se eu tivesse que escolher entre, eu quero treinar fáscia, mobilização ou alongamento? Eu faria mobilização. Ana, eu me pergunto como terapeutas assim ainda tem sucesso. Eu não sei o que é sucesso no teu conceito, né? Teu conceito de sucesso. O meu conceito de sucesso é, por exemplo, você ter uma agenda preenchida, cobrando de 3 a 4 vezes o que a grande maioria dos massoterapeutas trata. Eu tenho aluno meu que cobra 3, 4 vezes o valor médio da massagem na sua cidade. E tem agenda cheia. Cheia, preenchida, né? Um termo melhor para se falar de agenda. Tem a sua agenda preenchida. Fila de espera. Gente que, durante a pandemia, eu tenho casos de aluna que seus clientes pagavam os atendimentos para não perder seus horários durante a pandemia, enquanto a pessoa não estava atendendo, para ela não ceder o horário para ninguém, porque sentia a diferença. Então, assim, essas pessoas têm agenda cheia, que valor? Trabalhando o dia todo, estressado, sabe? Fazendo uma massagem padrão, todo mundo, como se fosse, sei lá, vendedor de ambulante, assim, cachorro quente, faz tudo igual, todos os cachorro quentes são igual, sei lá, coisa assim. Então, eu confesso que assim, logo esse mercado tá extinto, assim, ele vai sumir. Eu tenho certeza disso. Esse mercado logo ele vai não consegue se manter, não vai conseguir se manter um mercado desse jeito, assim.
onde todo mundo é igual, produção é igual. Quando as pessoas começarem a conhecer a massoterapia de uma outra maneira, elas não voltam mais para essa massagem, com certeza. Meninas, acabamos ali as perguntas, enfim, eu respondi o que estava ali disposto. Que sempre trabalhei com massagem terapêutica e as pessoas ficavam super satisfeitas. Tranquilo, Márcia, é bem tranquilo. O que eu venho aqui é com uma outra proposta, massoterapia clínica no tratamento de dor crônica, né? Então, o que acontece? Você fazer, por exemplo, um tratamento de ciático focado na origem da dor, você saber onde está a origem dessa dor. Você trabalhar enxaqueca, você trabalhar a origem da dor. Não uma massagem corpo todo, não uma massagem focada, uma relaxante, começa relaxante e migra para terapêutica. Tento trazer aqui estratégias de você realmente tratar a dor de forma efetiva, potencializando os resultados, né, prolongando o tratamento, deixando esse tratamento mais extenso. Essa é a minha estratégia aqui. E trabalhando dores que muitos profissionais não trabalham, enfim. Meninas, obrigado novamente pela presença de vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no conteúdo. Me marca nos stories, né? Você fez print aí de várias imagens. Me marca lá nos seus stories, @bfranco.cris. Aproveita para falar para o seu cliente que você está aí estudando, está buscando conhecimento, que você está se aprimorando. Isso, hoje em dia, é muito valoroso. Você mostrar que você busca conhecimento, que você está sempre evoluindo, sempre evoluindo. Não interessa quantos anos você tem de formado, se você não está estudando constantemente, você está ultrapassado. Essa é a minha ideia. Então, a gente tem que estudar sempre, sempre, sempre. O corpo tem descobertas, ainda tem muita coisa a se descobrir no corpo que a gente não tem nem ideia. Então, vamos continuar acompanhando essas descobertas, vamos evoluindo o nosso tratamento, vamos buscando conceitos novos, vamos buscando coisas novas, né? Aí tem esse conceito que eu trouxe aqui hoje da fáscia, assim, muito, muito brevemente, esse conceito de fáscia, mas que vai mudar, já mudou o jeito da educação física, da fisioterapia, da massoterapia, da medicina. A fáscia vai vir com conceitos maravilhosos, está sendo muito explorado isso, vai vir com conceitos legais e a gente tem que entender os conceitos para saber o que a gente está fazendo, né? Então, sejam muito bem-vindos aí, continuem comigo. Eu não trabalho por hora, e sim por sessão. Ana, o que acontece? Não torne isso algo exploratório. Porque assim, o que acontece? Você vai me atender. Aí eu tô com uma dor. Daí você resolve minha dor em 5 minutos. Legal, pum, acabou minha dor em 5 minutos. Você pega um caso clínico e você leva 3 horas para tratar. E aí você cobrou o mesmo valor daquele que você tratou em 5 minutos e daquele que você tratou em 3 horas. Então assim, tem que ter, eu gosto do dead, tá? Eu tenho que ter um deadline, tem que ter um limite de atendimento. Tipo assim, ó, meu limite é 50 minutos. Porque fisiologicamente, depois que passa desse tempo que você está estimulando, porque na verdade o que a gente está fazendo? A gente está estimulando o corpo a gerar uma solução, né? A gente está provocando ele para ele gerar uma substância, gerar relaxamento muscular, gerar tensão, enfim, a gente está estimulando ele. Depois, quando a gente começa a estimular demais, começa a ficar over, começa a ficar negativo esses estímulos. Então, o estímulo ele também tem que ter um período. Algumas pessoas chamam de rebote, né? Começa a dar efeito rebote, começa a gerar algo negativo. Então, assim, eu gosto de ter um deadline, sabe? Em média, 50 minutos. 50 minutos é o tratamento, legal. Então é isso, sabe? É o meu pensamento em relação a isso. Meninas, beijos, 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 beijos e até terça-feira que vem na nossa próxima aula, tá bom?